Muito bom dia, seus lindos. Tudo bem com vocês? Então, olha só, para a gente continuar nosso conteúdo, hoje a gente vai falar um pouco sobre conservação de energia, tá? A conservação de energia, galera, é um princípio muito importante na física e está presente em praticamente todas as áreas, né? Todo conhecimento físico, ele está embasado em cima do princípio da conservação de energia, tá? A conservação de energia nada mais tem o princípio de Lavoisier, que ele é famoso, vocês talvez já tenham ouvido. Lavoisier falou o seguinte: ele falou que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, qual que é a ideia desse princípio, né? A ideia desse princípio é a seguinte, né? Você não tem energia perdida na natureza. A energia está em constante transformação. Então, quando você fala de energia sonora, por exemplo, que estou emitindo, né, pela minha boca, essa energia sonora está sendo convertida em energia elétrica, né, no microfone. O microfone está convertendo, pegando essa energia sonora, convertendo em energia elétrica. Depois essa energia elétrica, ela vai ser transmitida, né, do seu computador para o fone, né, para o seu fone de ouvido, para a caixa de som, e vai ser convertida novamente em energia sonora. Quando eu pego, por exemplo, essa caneta aqui, e aí a gente já comentou um pouco sobre a energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional, o que? Eu estou segurando ela aqui, para eu trazer essa caneta até aqui em cima, eu tive que gastar alguma energia. Ela tem massa, tem a força da gravidade puxando ela para baixo, e eu estou levando ela para cima, contrária à força da gravidade. Então, eu dei uma certa energia para ela. Se eu soltar, ela vai cair e vai transformar essa energia potencial gravitacional dela em energia cinética, que é energia de movimento. Então, pouco a pouco, essa energia está sendo convertida. A energia elétrica no chuveiro, você pega a energia elétrica e converte em energia térmica, né, para aquecer a água. Energia luminosa, né? Você tem energia luminosa, essa energia luminosa você pode pegar, por exemplo, a energia do sol, né, e usar placas fotovoltaicas e transformar em energia elétrica. A energia do vento, né, o vento pode passar por uma hélice numa turbina eólica, né, e transformar isso em energia elétrica. Você pode pegar energia elétrica depois, ligar seu ventilador na tomada, e esse ventilador girar e te entregar o vento, né? Então você tem a transformação ali da energia elétrica em energia de movimento do vento, a energia cinética também. Então, galera, a energia ela está sempre transformando. Ela não necessariamente vai transformar sempre de um tipo para outro. Ela pode pegar um tipo de energia e transformar para vários outros. Por exemplo, o mais simples assim do nosso dia a dia é da energia elétrica. Se você pega o seu celular ele converte energia elétrica em energia sonora para sair na caixinha no alto-falante dele, né? Você converte em energia luminosa, que é a tela dele, e ao mesmo tempo você também converte em energia térmica, né? Seu celular ele aquece. Quando você está utilizando ele, por exemplo, assistir um vídeo, um jogo, alguma coisa, o celular pode aquecer. E aí a energia térmica, nesse caso, é uma energia indesejada, né? Você não quer que a bateria do seu celular seja utilizada para aquecer seu celular. Agora, no chuveiro, a energia térmica ela é desejada, com a torneira elétrica a energia térmica é desejada, mas numa televisão, num computador, numa lâmpada, né, numa geladeira, a energia térmica ela não é desejada. Ela acontece por N motivos que a gente vai ver mais o ano que vem, né, quando a gente falar de circuito elétrico. Então, galera, entrando no tema aqui mesmo da nossa aula, né, na parte de conservação de energia. A energia mecânica, o que significa conservar a energia mecânica? Significa que a energia mecânica inicial ela tem que ser igual à energia mecânica final. E aí a gente costuma, né, o inicial e final, a gente costuma escrever o que? Energia mecânica inicial, zero, energia mecânica final. Beleza? Então a gente costuma usar o zero para algumas coisas, né? A gente usa o zero ali para... lembra de velocidade inicial, a gente usava o V0, posição inicial a gente usava S0, né? Tempo inicial T0. Então o E0 é a minha energia inicial e o EF é a minha energia final. Beleza, galera? Então o que significa isso, né? Você conservar a energia mecânica? Conservar a energia mecânica significa que a minha energia cinética inicial mais a minha energia potencial gravitacional inicial mais a minha energia elástica inicial, ela tem que ser igual à minha energia cinética final mais a energia potencial gravitacional final mais a energia elástica final. Beleza?
Então a soma dessas energias no início tem que ser a soma dessas energias no final. Beleza? A energia elástica, a gente não falou muito dela ainda, mas o que acontece, né? Quando você pega uma mola ou um elástico, né? E uma mola, né? E comprime essa mola ou expande essa mola, quando você pega um elástico e expande ele, você faz o que? Você está entregando energia para essa mola, para esse elástico, né? E aí, se você soltar, esse elástico tende a voltar para a posição inicial dele, para a posição de equilíbrio. A mola tende a voltar para a posição de equilíbrio dela, né, que não é nem estendida, nem comprimida. Então, essa energia ela fica acumulada. Então, por isso a gente fala que é uma energia potencial também, uma energia gravitacional. Você pega numa certa altura, segura lá, tem uma energia acumulada. Você solta, essa energia acumulada é liberada, transformando em movimento. Então, galera, a energia elástica, ela depende de quê? Ela vai depender basicamente de duas coisas. Ela depende da constante elástica dessa mola, desse material, do elástico, de uma bola, por exemplo, você pode pegar uma bola e deformar ela e soltar ela, volta para a situação de equilíbrio dela, que normalmente é o círculo, né? Uma esfera. Então, você depende da constante elástica, que tem a ver com essa dificuldade de deformar o material, né? Uma mola que você, de relógio, por exemplo, que é facinho de você deformar, é uma mola que tem uma constante elástica baixa. Se você pega uma mola de carro, por exemplo, de caminhão, que é uma mola difícil, né, da suspensão ali, é difícil de você deformar, é um material que tem uma constante elástica alta, né, uma mola que tem uma constante elástica alta. Então, essa constante elástica, né, então a energia ela vai depender dessa constante elástica e ela vai depender da deformação. Se você deforma muito ou se você deforma pouco. Você concorda com isso? Eu pego uma mola e deformo ela isso aqui, ela vai armazenar menos energia do que se eu deformar ela uma quantidade maior, né? Então, quanto mais eu deformo a mola, mais energia está armazenada nela, beleza? Então, ó, olha só, voltando aqui, vamos pegar as três equações, ó. E a energia elástica, eu coloquei ela aqui de elástica, vamos colocar aí, tá? Fica mais fácil de escrever. Energia elástica, ela depende da constante elástica, que a gente vai chamar de K, o x, que é a deformação ao quadrado, dividido por 2. Então, repare que ela é muito semelhante à equação aqui da energia cinética, né? Aqui é mv quadrado sobre 2, que é kx quadrado sobre 2. Então, só para a gente lembrar que ó, o K é a minha constante elástica. A unidade da constante elástica, ela é, vou colocar aqui, ó, Newton por metro ao quadrado. Então, galera, aqui é Newton por metro, não tem quadrado não, tá? Desculpa, é Newton por metro. Aí esse metro ao quadrado, né, vai simplificar com 1 metro e vai ficar Newton no final, Newton vezes metro, que é a unidade de energia, que é Joule. Beleza? Então, olha só, galera. A minha constante elástica, então, Newton por metro, a minha deformação em metro, eu vou ter a unidade de energia. Aqui a mesma coisa, a massa em quilograma, a gravidade em metros por segundo ao quadrado, a altura em metro, massa em quilograma, velocidade em metro por segundo, e tudo isso em Joule, né? A unidade de energia no sistema internacional é o Joule, beleza? Então, galera, essa é a minha equação da energia elástica, essa é a minha equação da energia gravitacional, e aqui é a equação da minha energia cinética, tá? Então, como que funciona essa ideia de conservação de energia, então? Vamos pensar o seguinte, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Então, ó, esse exemplo aqui, ó, eu tenho algum objeto, né, com uma massa de 20 kg, a uma altura de 80 metros, a velocidade inicial dele é 0 e a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só. Ano passado, né, a gente resolveu alguns exercícios de queda livre e tal. Lembra lá que queda livre, né, significava que a velocidade inicial era igual a 0. Né? A única aceleração que atuava sobre o objeto era a aceleração da gravidade. Beleza? Então, a gente calculou que para uma altura de 80 metros, né, se usar aquela equação do sorvete, via avó mais a tia, Torricelli, né, se você usar essas equações para calcular qual que é a velocidade com que esse objeto chega aqui no final, né, a gente ia, o tempo de queda seria 4 segundos e a velocidade que ele chegava aqui no final era de 40 metros por segundo. Só que a gente consegue calcular isso também utilizando agora o princípio da conservação de energia, beleza? Sem utilizar aquelas equações ali do movimento. Então, qual que é a ideia? Ó? Considerando que aqui a única força que atua sobre o objeto é a força gravitacional, é uma força conservativa, não tem perda de energia. Então, a minha energia mecânica ela se conserva. Isso significa que a minha energia mecânica inicial é igual à minha energia mecânica
final. Então, se você pegar aqui a equação, ó, eu tenho energia cinética no início. O que é energia cinética? Energia cinética é mv². Qual que é a velocidade inicial? A velocidade inicial é zero. Então, 0 elevado ao quadrado dá zero, vezes a massa dá zero, dividido por 2 dá zero. A minha energia cinética ela é igual a zero. Então, não precisa, né, ficar colocando sempre. Eu vou colocar só para a gente poder perceber aqui. Ó. Então, a minha energia cinética é zero, mais energia potencial gravitacional. A energia potencial ela depende da massa, da gravidade e da altura. A massa está aqui, 20 kg. Então, ó, 20 kg. A gravidade vale 10 e a altura vale 80. Mas não tem mola, não tem elástico, nada aqui. Então, a minha energia elástica também vale zero. Beleza? Isso aqui tem que ser igual ao quê? A minha energia cinética final, que é a energia que ele chega aqui embaixo. Então, aqui embaixo ele tem velocidade. Então, eu não sei qual é a velocidade dele, mas eu sei que a massa é 20. A velocidade final ao quadrado, que eu não sei o valor dela, dividido por 2. Aqui embaixo, a minha altura é zero, porque lá em cima é 80, aqui embaixo é zero. Então, a minha energia potencial gravitacional vale zero. E a energia elástica continua valendo zero, considerando que é um pouquinho antes dele colidir no chão, a gente não tem informação em relação à colisão dele, a constante elástica, para saber se ele vai deformar ou não. Então, eu quero saber a velocidade com que ele toca o solo. Então, ele toca o solo. Quando ele toca, ele ainda não deformou nem nada. Então, energia potencial elástica é zero. Então, repare que aqui sobra para mim o seguinte, ó, 20 vezes 10 vezes 80. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 8, 16. 1, 2, 3, 0. 16.000. E aqui, 20 dividido por 2 dá 10 vezes v ao quadrado. Então, ó, eu tenho aqui 1.600, 16.000 é igual a 10 vezes v ao quadrado. Esse 10 passa dividindo, né? Ou já vou simplificar aqui, ó. Divido aqui por 10, aqui para dividir por 10 eu tiro um zero. Então fica 1.600 igual a v ao quadrado. Beleza? Então minha velocidade ela vai ser raiz quadrada de 1.600. Essa velocidade vai ser igual a 40 metros por segundo. Então, galera, essa que é a ideia da conservação de energia, né? A conservação de energia, ela diz pra gente que no início e no fim eu preciso ter a mesma quantidade de energia. Vamos dar um exemplo aqui de como pode aparecer, né, outros tipos de exercícios aí, ó. Um exercício bem comum nessa parte de conservação de energia é o exercício da montanha-russa. Então, ó, aqui eu tenho uma montanha-russa e tem um carrinho da montanha-russa, beleza? Então, olha só, considerando que essa montanha-russa não tem perda de energia, sempre vai ser assim, né? Não tem atrito nem nada, na vida real lógico que tem, senão uma montanha-russa você poderia soltar ela e a partir do momento que você abandonou ela ali, você dá uma velocidade inicial nela bem pequenininha, ela vai fazer todo o percurso dela, vai voltar e vai continuar fazendo o percurso e vai fazer infinitamente se você não parar, se você não frear ela. Só que a gente sabe que isso não acontece, né? Ela vai parar. Se você deixar ela passar, continuar depois da primeira volta ali, você sabe que ela vai, na hora que ela tiver que subir de novo, ela não vai conseguir subir tudo, porque ela perdeu energia. Se ela não perdesse, ela ia subir aquele caminho todo de novo e continuar o movimento dela. Mas aqui, aqui a gente vai considerar sem perda de energia nenhuma. Vou considerar que esse carrinho aqui, por exemplo, ele tem uma velocidade inicial igual a 5 metros por segundo. A altura inicial dele em relação a esse ponto mais baixo aqui da montanha-russa, vou colocar aqui uma altura de 50 metros. Esse ponto mais baixo aqui que eu vou chamar de ponto, esse lugar onde está saindo eu vou chamar de ponto A, aqui eu vou chamar de ponto B e aqui eu vou chamar de ponto C. E a altura desse ponto aqui, ó, em relação ao ponto mais baixo, vamos colocar aqui é de 20 metros. E aí eu quero saber a seguinte coisa, né? Eu quero saber a primeira pergunta. Qual que é a energia desse carrinho, a energia mecânica dele, nos pontos A, B e C? Então, primeira coisa, como a ideia aqui, né? Faltou uma coisa, né? A gravidade. Vamos considerar a gravidade aqui igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Como a ideia aqui é o meu sistema ser conservativo, eu tenho uma situação onde a energia se conserva, o que acontece? A energia mecânica no ponto A, no ponto B e no ponto C, elas são iguais. Elas têm que ser iguais, porque a energia se conserva. Eu não perco energia e eu não ganho energia no meio do caminho. Essa energia é sempre a mesma, independente do ponto que eu pegar. Então, basta calcular a energia, por exemplo, no ponto A,
que eu já sei a velocidade, sei a altura, consigo calcular essa energia mecânica aqui, ela vai ser a mesma no ponto B e a mesma no ponto C, beleza? Então, ó, a energia mecânica no ponto A, ela vai ser, ó, não tem elástica, né? Não tem mola, mas tem altura e tem velocidade. Então, eu tenho energia potencial gravitacional no ponto A e eu tenho energia cinética no ponto A, beleza? Então, a minha energia mecânica no ponto A, ela vai ser o quê? A massa do carrinho vezes a gravidade vezes a altura, mais a massa do carrinho vezes a velocidade dele ao quadrado dividido por 2. Botou a massa do carrinho, vamos colocar aqui a massa do carrinho aqui, igual a 100 kg. Beleza? Então, ó, a minha energia mecânica no ponto A é 100 vezes 10 vezes 50, mais 100 vezes 5 ao quadrado dividido por 2. Então, minha energia mecânica no ponto A é igual a 1.000, 5.000, 50.000, mais 50 vezes 25. Então, minha energia mecânica no ponto A vai ser igual a 51.250 joules. Beleza? Então, galera, essa é a minha energia mecânica no ponto A, mas ela também é a minha energia mecânica no ponto B e no ponto C. Não apareceu aqui, ó. Aí. Ela também é a minha energia mecânica no ponto B, que também é minha energia mecânica no ponto C, por causa da conservação de energia. A mesma energia que ele tem aqui em cima, ele tem que ter no ponto B e no ponto C. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu calculei a energia mecânica no ponto A, que eu sei que tem altura, então tem energia potencial gravitacional, tem velocidade, então tem energia cinética. Fui lá e calculei. Aí, uma coisa que esses exercícios costumam perguntar é o quê? Qual que é a velocidade com que ele passa no ponto B? Quero saber a velocidade aqui no ponto B. E aí, qual vai ser essa velocidade no ponto B? Então, para você saber a velocidade no ponto B, o que acontece? A gente já sabe qual que é a energia total que esse carrinho tem em qualquer ponto da trajetória. Então, aqui no ponto B, a energia total dele é essa. Então, ó, a energia, eu quero saber a energia que ele a velocidade no ponto B. Então, ó, a energia dele no ponto B, se você olhar o ponto B, se aqui eu tenho 50 metros de altura, eu estou considerando esse ponto mais baixo aqui como altura zero. Então, nesse ponto B, a única coisa que eu tenho é energia cinética no ponto B. A energia mecânica dele no ponto B é igual à energia cinética dele no ponto B. Então, ó, a energia mecânica no ponto B eu já sei que vale 51.250 joules. E a energia cinética no ponto B vai ser a massa do carrinho, né, que é 100, vezes a velocidade no ponto B, que eu não sei, dividido por 2. Então, aqui eu vou ter o quê? 51.250 é igual a 100 dividido por 2, dá 50 vezes a velocidade no ponto B ao quadrado. Passo 50 dividindo, então vou ter 51.250 dividido por 50 é igual a velocidade no ponto B ao quadrado. Isso aqui então vai dar o quê? Minha velocidade no ponto B ao quadrado, ela vai ser igual a 1.025. Como eu quero saber a velocidade, né, e não a velocidade ao quadrado, eu tiro a raiz de 1.025. A velocidade, então, no ponto B dá aproximadamente 32 metros por segundo, que vai dar quase 100 km por hora, beleza? Então, galera, aqui a gente achou a velocidade no ponto B. Aí, outra pergunta é a seguinte: e no ponto C? Qual que é a velocidade que ele tem no ponto C? Então, olha só, galera, a energia mecânica que eu tinha lá, lembra que a energia mecânica total, né, ela era igual no ponto A, B e C, que valia 51.250 joules. Então, essa é a energia aqui do ponto C. Então, ó, no ponto C, o que acontece? Eu tenho uma certa altura e eu vou ter uma certa velocidade. Então, a energia mecânica no ponto C, ela é a energia cinética, né, no ponto C, mais a energia potencial gravitacional no ponto C. Ela vale, a energia mecânica vale 51.250. A energia cinética vai ser a massa do carrinho, que vale 100,
vezes a velocidade no ponto C, que eu não sei, então é o que eu quero saber, ao quadrado, dividido por 2. Mais a massa do carrinho, energia potencial gravitacional, né? A massa, a gravidade e a altura. A massa do carrinho vezes a gravidade, que é 10, e a altura, que é 20. Então agora eu preciso calcular a velocidade no ponto C. 51.250 é igual a 100 dividido por 2, 50, vezes velocidade no ponto C ao quadrado, mais 100 vezes 10, 1.000 vezes 20, 20.000. Esse 20.000 passa para o lado de cá negativo, 51.250 menos 20.000 é igual a 50 vezes velocidade do C ao quadrado. Então, 51.250 menos 20.000, eu vou ter aqui, então, 31.250. Isso aqui vai ser igual a 50 vezes VC ao quadrado. Vou dividir isso aqui por 50, então. 625 é igual a VC ao quadrado, né? Eu passei o 50 dividindo. E a raiz quadrada de 625, então a velocidade no ponto C é igual a 25 metros por segundo. É a velocidade que ele tem aqui no ponto C. Beleza, galera? Então, a ideia de conservação de energia, né, o que aparece muito pra gente, são exercícios desse tipo, né? Exercícios que você tem que considerar uma altura inicial, uma altura final, uma diferença de velocidade, tá? E aí o exercício de montanha-russa ele é típico para aparecer, o exercício para calcular a velocidade, né, final, ou no meio de um movimento também, de queda livre, é um exercício típico de aparecer. Então, galera, a aula de hoje é isso aí. Um bom dia para vocês e beijão.